Imagine receber a mensagem mais bonita da sua vida, algo que faz você se sentir finalmente compreendido. Agora, imagine descobrir que essas palavras não vieram do coração de quem você ama, mas de um código programado para simular afeto. Até onde estamos dispostos a ir para economizar tempo nas nossas relações mais íntimas? Nós nos tornamos viciados em economizar tempo, mas esquecemos completamente de nos perguntar o que pretendemos fazer com o tempo que sobra. Em uma sociedade obsessiva por produtividade, otimização e eficiência, a maior ironia da modernidade é que criamos ferramentas para fazer tudo mais rápido. E, no entanto, nos sentimos mais esgotados e sem tempo do que nunca. A urgência engoliu a nossa presença. E quando delegamos a nossa própria voz para a tecnologia em nome da convenção ou da pressa, abrimos mão silenciosamente daquilo que nos torna essencialmente humanos. A disposição de enfrentar o desconforto, de sermos nós mesmos. Essa crise de autenticidade ganha contornos assustadoramente reais no pátio da escola primária de South Park. Durante o recreio, um grupo de garotas se reúne ao redor de Bebe, que vibra de emoção com as mensagens românticas que recebe de seu namorado Clyde. As palavras dele são perfeitas, transbordam atenção, carinho e uma sensibilidade que parece quase poética para garotos daquela idade. No entanto, enquanto o grupo celebra aquela conexão idealizada, Wendy baixa os olhos em profunda solidão. Suas conversas com Stan são o oposto absoluto. Respostas secas, monossilábicas e, na maioria das vezes, apenas um emoji de joinha. Quando Wendy tenta puxar um assunto sério no chat, perguntando se eles podem conversar sobre o distanciamento entre os dois, o retorno de Stan é novamente um frio e automatizado ícone de curtida. Desesperado com a insatisfação de Wendy, Stan procura Clyde para desvendar o segredo de tanta eloquência amorosa. A resposta de Clyde é um choque de realidade que molda o nosso tempo. Olhando para os lados para garantir que ninguém está ouvindo, ele sussurra a verdade. Ele não escreve uma única palavra. Ele usa um aplicativo de conversas automáticas. Para Clyde, a tecnologia não é apenas um assistente de trabalho. É um escudo contra a inconveniência das demandas emocionais de outra pessoa. Ele copia as mensagens da namorada, cola na ferramenta e deixa que o algoritmo simule empatia, validação e afeto por ele. Stan assiste aquilo impressionado. O pacto de segredo entre os dois é imediato, pois se todos descobrirem que o romance foi terceirizado para as máquinas, a ilusão desmorona. Pressionado por uma mensagem dolorosa de Wendy, que afirma que os dois estão se perdendo e que a comunicação acabou, Stan cede à tentação. Ele recorre ao sistema automatizado. Pela primeira vez em meses, Wendy recebe um texto longo, caloroso e aparentemente genuíno. A partir desse instante, o que era para ser uma exceção, vira um hábito automatizado. Stan passa a responder à namorada enquanto joga videogame, enquanto se distrai com outras coisas e até mesmo enquanto dorme. Ele não precisa mais gastar energia mental para pensar, sentir ou se expressar. O algoritmo resolveu o seu problema de relacionamento. Se chegarmos ao ponto em que todos dependem dessas ferramentas para se comunicar, como saberemos se estamos conversando com uma pessoa ou com um algoritmo otimizado? Se uma máquina consegue expressar o que você sente melhor do que você mesmo, quanto desse sentimento ainda é genuinamente seu? A ilusão funciona perfeitamente até o momento em que a realidade cobra o preço da convivência. Na sala de aula, o professor Herbert começa a devolver os ensaios de uma tarefa recente. Para uma surpresa geral, os trabalhos mais brilhantes e elogiados pertencem justamente aos alunos menos aplicados: Butters, Cartman, Clyde e o próprio Stan. O conflito se desloca imediatamente para o banheiro da escola, onde os garotos se confrontam, percebendo que todos descobriram o mesmo atalho tecnológico. O medo coletivo ali não é ético, é de mercado. Se todo mundo começar a depender de textos automáticos para tudo, ninguém mais vai acreditar em cartas de amor, redações ou conversas cotidianas. O cinismo se torna o padrão. Será que estamos perdendo a paciência com processos longos e difíceis apenas porque a tecnologia nos acostumou com o perfeito e imediato? Enquanto isso, a vulnerabilidade humana colide de frente com a simulação digital. Em um encontro na sorveteria, Wendy se abre em lágrimas com Stan, agradecendo-lhe por ter salvado o relacionamento. Ela se sente profundamente compreendida e ouvida pelos conselhos e histórias que ele supostamente compartilhou. O problema é que o programa inventou dados profundos e íntimos sobre a vida de Stan para gerar empatia, incluindo um suposto trauma envolvendo um acidente de barco na Suíça. Diante de uma namorada chorando de gratidão por mentiras geradas por um servidor remoto, Stan congela. Ele não faz ideia do que o seu próprio perfil digital disse. Sem conseguir sustentar o peso daquela intimidade artificial, ele inventa uma desculpa qualquer sobre o horário e foge do encontro. Esmagada pela culpa, após receber um abraço sincero de Wendy, que o chama de a coisa mais real que ela tem na vida.
O paradoxo da eficiência se revela em toda a sua crueza. Nós justificamos o uso dessas ferramentas, dizendo que não temos tempo para dar conta de tudo. Sejam matérias escolares que consideramos inúteis, relatórios corporativos repetitivos ou as pequenas burocracias do cotidiano. Queremos otimizar o tempo para supostamente viver mais, descansar ou estar com quem amamos. Mas a verdade sistêmica é implacável. A partir do momento em que uma ferramenta faz em 5 minutos o que antes levava 5 horas, o mundo não nos dá 4 horas e 55 minutos de descanso. O mundo passa a exigir que façamos 50 coisas em vez de uma. A pressa se retroalimenta, e a nossa paciência para processos lentos e biológicos simplesmente desaparece. Usamos a tecnologia porque queremos ser mais produtivos, ou porque o sistema em que vivemos não nos permite mais ser apenas humanos, com falhas e lentidões? Essa lógica mercantilista destrói os espaços de criação e de trabalho, gerando uma competição desleal, em que profissionais humanos precisam disputar espaço com assinaturas mensais de softwares que entregam resultados em segundos. Mas os danos mais profundos não são apenas econômicos ou estruturais. Eles são silenciosos e psicológicos. Stan não usou a tecnologia porque odiava Wendy. Ele a usou porque se sentia incapaz de se comunicar da forma que ela precisava. Ele terceirizou sua responsabilidade afetiva porque expressar sentimentos reais exige esforço, vulnerabilidade e o risco de falhar. Ao entregar sua voz para a máquina, ele acreditou estar fazendo um bem, sem perceber que estava se apagando da própria história. A paranoia se instala na escola quando o inspetor, o Sr. Mackey, anuncia que há suspeitas severas do uso de geradores de texto nas tarefas e que uma varredura completa será feita em nome da honestidade intelectual. O pânico atinge os alunos e o próprio professor Herbert, que secretamente também começou a usar a tecnologia para corrigir as redações e se livrar do fardo de ler textos mal escritos. Para resolver o impasse, a escola recorre a um especialista técnico que traz consigo Shadowban, um pássaro especialmente treinado para rastrear conteúdos gerados por algoritmos. Em meio ao caos, Stan tenta confessar a verdade ao professor, apenas para descobrir que ambos compartilham do mesmo pecado de conveniência. Mas o veredito do pássaro farejador aponta para uma direção inesperada. O dispositivo acusado de conter os rastros digitais pertence a Wendy. O sistema não detectou que ela usou a ferramenta, mas sim que ela foi a destinatária de todas as respostas artificiais enviadas por Stan. Encurralado pela iminência de destruir o coração de Wendy e ser desmascarado, Stan faz a única coisa que aprendeu a fazer bem. Ele recorre ao gerador de texto mais uma vez para encontrar uma saída. A resposta automatizada para salvá-lo é uma manobra retórica brilhante e cínica. Seguindo o roteiro do algoritmo, Stan faz um pronunciamento público inflamado. Ele não assume a culpa, ele transfere a responsabilidade. Ele culpa as grandes empresas de tecnologia, os criadores dessas ferramentas, e o próprio sistema por terem desenvolvido e despejado esses recursos na sociedade, sabendo que as pessoas, esmagadas pela pressão do tempo e da produtividade, não teriam outra escolha senão usá-las. A multidão, sentindo-se absolvida de suas próprias pequenas fraudes cotidianas, aceita o argumento com entusiasmo. O julgamento individual é cancelado pelo álibi sistêmico. A culpa é do indivíduo que busca um atalho para sobreviver ao caos moderno, ou das empresas que criam ferramentas, sabendo que nos tornaremos dependentes delas? Essa resolução escancara a profunda hipocrisia que molda o debate contemporâneo sobre o avanço tecnológico. Por que condenamos o uso pessoal dessas ferramentas para criar memórias, mas aceitamos passivamente que grandes corporações as usem para nos manipular comercialmente todos os dias? Condenamos o indivíduo que usa a tecnologia para dar um contorno visual a uma memória perdida, para animar a foto de um parente que já partiu, ou para tentar se expressar quando as palavras lhe faltam. Julgamos a dona de casa, o estudante ou o pequeno criador. No entanto, silenciamos e normalizamos quando corporações gigantescas engolem o mercado cultural com campanhas publicitárias inteiras, geradas por algoritmos, vendendo a ideia de que quem não se render à automação total será deixado para trás pela história. No final das contas, a tecnologia não vai embora, e o discurso moralista do banimento é inútil. A verdadeira questão que fica gravada na nossa rotina é muito mais íntima e perturbadora. Quando deixamos que um algoritmo escreva nossos pensamentos, nossas mensagens de afeto e nossas análises sobre o mundo, o resultado pode até ser formalmente perfeito e livre de falhas. Mas quanto disso ainda é realmente nosso? Ao eliminarmos o erro, a hesitação e a aspereza da nossa comunicação, corremos o risco de nos transformarmos em espectadores passivos das nossas próprias vidas, conversando através de espelhos digitais polidos que refletem tudo,
menos a nossa verdadeira e imperfeita humanidade. Se você gosta de enxergar além da superfície e descer até as camadas mais profundas das histórias que a cultura pop nos conta, o seu lugar é aqui. Inscreva-se no Orfeu Narrativo, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Nós estamos dominando as ferramentas ou sendo moldados por elas? Muito obrigado pela companhia e pela sua presença até o final deste ensaio. Nos vemos na próxima narrativa.